Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente vir aqui falar de um assunto que não é falado, mas que todos nós sentimos de certa forma na nossa vida, num grau maior ou menor, e que afeta uma grande parte da população sobrevivente de câncer. Então vamos começar tentando definir o que seria a fadiga crônica. De acordo com as recomendações do NCCN, que é o National Comprehensive Cancer Network, é um grupo de profissionais que se reúne para definir estratégias, tanto de tratamento quanto de acompanhamento para pacientes portadores de câncer. Então, este grupo definiu fadiga como sendo definido como um sintoma que é persistente e que é melhor avaliado quando reportado pelo paciente. É difícil a gente mensurar exatamente o que é a fadiga e quanto ela afeta, mas normalmente os pacientes relatam como uma sensação de cansaço ou exaustão física, emocional e ou cognitiva relacionada ao câncer ou ao seu tratamento e que não é proporcional à atividade realizada recentemente e que pode interferir nas atividades cotidianas do paciente. A incidência dessa queixa, baseada num estudo com 1.569 sobreviventes, ela foi relatada em 80% dos pacientes durante a quimio ou radioterapia. Ela pode ficar persistente por meses ou anos após o final do tratamento, dependendo do tipo de neoplasia que o paciente teve e do tratamento que foi instituído. Mas é relatado que cerca de 30% dos pacientes permanecem com fadiga após o final do tratamento. Pode ser mais estressante que náusea, vômito ou dor, porque muitas vezes esses sintomas são facilmente manejáveis com o uso de medicamentos, ao contrário da fadiga, que, como a gente vai ver, é difícil de manusear. Muitas vezes subdiagnosticada, subreportada e subtratada, e afeta a qualidade de vida, pois interfere nas atividades do cotidiano. A origem dessa fadiga crônica ela não é bem definida, mas é relatado que os efeitos do próprio tumor, do câncer e seu tratamento sobre o sistema nervoso central, com alguns medicamentos que podem ser neurotóxicos, tanto na toxicidade periférica como central, ou pela própria localização do tumor, pelo metabolismo energético e muscular alterado, por alterações do sono, por alterações do ritmo circadiano, seja em virtude da doença ou pelos medicamentos que a gente utiliza, por mediadores inflamatórios e de estresse liberados pela doença, pela ativação do sistema imune, por alterações hormonais e pelo próprio descondicionamento físico provocado pelo tratamento e pela doença. Apesar da prevalência, o mecanismo fisiopatológico é desconhecido e uma variedade de mecanismos pode contribuir para o seu desenvolvimento. A fadiga relacionada ao câncer é muito comum em pacientes submetidos à radioterapia e em grande parte dos pacientes recebendo modificadores biológicos como interferon e interleucina. Também é um sintoma frequentemente relatado em medicações mais modernas, como inibidores de tirosina quinase, e que os pacientes usam muitas vezes por um período longo do tratamento. Bom, o importante então é a gente avaliar a fadiga. A gente tem que avaliar se o paciente está em seguimento ou com a doença ativa. A grande parte dos pacientes que vocês acompanham dentro do ambulatório, de um posto de atendimento, a maior parte desses pacientes vão ser sobreviventes de tumor com a doença sem tratamento ativo. Porém, com certeza vocês nos dão um grande apoio em pacientes que também estão em tratamento e que moram próximo a um posto de atendimento onde vocês são vitais para o sucesso do nosso tratamento. Então, dependendo, a primeira questão é avaliar se o paciente está em remissão ou com uma doença ativa.
se o tipo e duração de tratamento que o paciente foi submetido, se ele fez só a cirurgia, se ele fez radioterapia, se ele fez a radioterapia em que parte do corpo que ele fez, se foi uma radioterapia no cérebro, pode ter um problema cognitivo, se fez uma radioterapia em área de cabeça e pescoço, muitas vezes lembrar de avaliar o funcionamento da tireoide, porque isso pode ser afetado pela radioterapia no pescoço, levando a um hipotireoidismo e podendo ser a causa da fadiga. Uma radioterapia de pelve pode induzir menopausa precoce nas mulheres, levando também a sintomas de hipogonadismo, uma menopausa precoce e com isso alguns sintomas de fadiga. Avaliar os aspectos da fadiga. O início, se ela começa de manhã, de tarde, o padrão, se ela acontece depois de um esforço, se o banho já é uma atividade extenuante, a duração dessa fadiga, fatores que podem trazer alívio ou agravo e a interferência com a função. Se o paciente consegue exercer suas atividades do cotidiano ou quão dependente ele se torna de outras pessoas. A avaliação da fadiga deve ser realizada e documentada usando métodos quantitativos e semi-quantitativos. Existe uma série de tabelas, de fórmulas para se tentar mensurar a fadiga. Eu não vou falar de todos aqui, depois eu vou deixar uma bibliografia, quem tiver interesse, procurar, tá? Mas a maior parte deles a gente faz uma avaliação de presença da fadiga ou a ausência dela. Então, nota 0 seria uma pessoa sem fadiga, nota 10, a pior fadiga que a pessoa conseguisse sentir. De 1 a 3 seria considerado uma fadiga leve, de 4 a 6 uma fadiga moderada, de 7 a 10 uma fadiga severa. E toda fadiga moderada e severa deve ser avaliada e tratada. Um questionário básico inicial para avaliação da fadiga. São perguntas. Você se sente cansado? Se sim, o cansaço melhora quando descansa ou dorme? Esse cansaço impede de fazer as atividades cotidianas? Então, são perguntas básicas para se avaliar a intensidade e o quanto que essa fadiga está interferindo nas atividades diárias do paciente. Uma das escalas mais utilizadas na avaliação da fadiga é a escala de Edmonton. Edmonton é uma cidade do Canadá, onde eles têm um serviço de cuidados paliativos de excelência, e eles desenvolveram esse questionário baseado em 9 sintomas, que muitas vezes é mencionado como a escala de ESAS. Então, ESAS nada mais é do que a escala de Edmonton, onde eles avaliam a presença ou ausência de dor, a presença ou ausência de fadiga, a presença ou ausência de náusea, de depressão, ansiedade, sonolência, o apetite, a sensação de bem-estar e a falta de ar, ou a pior falta de ar possível, dependendo da condição respiratória do paciente. E eles fazem uma média desses pontos para calcular aquela escala que a gente mencionou anteriormente. Até 3, uma fadiga leve, até 7, uma fadiga moderada, e de 7 a 10, uma fadiga severa. Para pacientes que têm dificuldade de leitura ou de compreensão, algumas vezes são usados os pictogramas. Um dos pictogramas orientados pela Sociedade Brasileira de Cuidados Paliativos é o pictograma de Mota, Pimenta e Fit, onde ele é baseado em desenhos, como vocês podem ver nesse slide, onde o paciente pode demonstrar por imagem quão cansado se sentiu na última semana, né? De nada até extremamente cansado, e quanto a sensação de cansaço impede de fazer o que você faz habitualmente. Outra escala também bastante utilizada, essa é a escala que vocês já devem estar acostumados a avaliar dor, né? E que a gente pode utilizar da mesma forma a escala de avaliação de dor para avaliação de fadiga, como sempre, sendo de 0, nada de fadiga, até 10 como a máxima da fadiga.
Quando a gente está avaliando a presença de fadiga, é importante a gente estabelecer e tentar detectar sintomas concomitantes e que podem ser tratados, como dor, o estresse funcional, tanto a depressão quanto a ansiedade, os distúrbios do sono, se o paciente dorme bem, se ele dorme demais, qual é a qualidade desse sono, se o sono é interrompido, quantas horas de sono ele tem por noite, se ele usa medicação para induzir sono ou não. A presença de anemia, que é bastante frequente e um sintoma facilmente tratável e que pode ser corrigido. A nutrição desse paciente, se ele está se alimentando bem, se ele come todos os elementos necessários, se ele tem algum distúrbio hidroeletrolítico, se falta sódio, se falta potássio, né? Essa nutrição algumas vezes é difícil em pacientes que tiveram neoplasias de cabeça e pescoço ou por sequela cirúrgica ou pela radioterapia que provoca a xerostomia, que é a falta de saliva, e isso pode causar uma dificuldade na deglutição, ou pacientes que usam algum tipo de sonda para alimentação, ou que podem necessitar até de algum suplemento. Qual é o nível de atividade física que esse paciente mantém durante o dia? Se é um paciente que fica sentado o tempo todo, ou se ele tem alguma atividade física, seja de lazer ou mesmo de tarefas diárias dentro de casa. Efeitos colaterais de medicamentos que possa estar usando para controlar outros sintomas, o abuso de álcool e drogas e outras comorbidades associadas à neoplasia. Então, quando a gente está avaliando a fadiga, aqui nesse gráfico, vocês me desculpem, assim, tem alguns critérios um pouco diferentes do que eu mencionei agora, mas foi um algoritmo que eu achei mais próximo do que a gente deve fazer. Então, a gente vai ter o diagnóstico de fadiga, vai avaliar através de uma escala, seja a escala que você tiver mais habituado, e nessa investigação vai ver a gravidade, o início, a duração, o padrão, o curso, vai fazer um exame físico, porque algumas vezes durante o exame físico a gente pode achar alguma alteração que o paciente não soube descrever para a gente, avaliar os fatores predisponentes fisiológicos e psicológicos, avaliar fatores que amenizam, aí a gente traçar uma estratégia de tratamento, seja ela medicamentosa ou não. E o mais importante de tudo, estar reavaliando periodicamente como que essa fadiga está se comportando. Melhora, piora, dentro das medidas que a gente institui. Bom, quando a gente vai traçar um planejamento do tratamento da fadiga, a gente então deve, como eu mencionei antes, avaliar os sintomas de fadiga em todas as consultas. Hoje em dia, já se considera que a dor seja o quinto sinal vital, além da pressão, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, a gente avalia a dor. Então vamos acrescentar talvez um sexto sinal vital, que possa ser a fadiga e o quanto ela interfere na vida desses pacientes. Então é um sintoma que deve ser valorizado pelo profissional de saúde, tanto como a dor. É um sintoma que é melhor descrito pelo paciente, mas familiares, colegas de trabalho podem auxiliar na avaliação da fadiga. No tratamento da fadiga, a gente deve ter um manejo de uma equipe multidisciplinar, onde vão estar presentes médicos, enfermeiros, assistentes sociais. Os assistentes sociais nos ajudam muito, porque muitas vezes esses pacientes têm problemas de emprego, de conseguir uma aposentadoria, agora vivemos um momento assim bem precário com essa greve, né? Então os pacientes não estão conseguindo fazer a perícia, não têm o salário, eles ficam preocupados. É mais um fator de estresse que acaba sendo incluído no cotidiano desses pacientes. O terapeuta ocupacional, que vai ajudar esses pacientes na reabilitação e voltar às suas atividades cotidianas. Nutricionista, fonoaudiólogo, que eu esqueci de incluir aqui, mas é bastante importante, principalmente nos pacientes que fazem cirurgia de cabeça e pescoço e que têm que reaprender a fala. A fisioterapia, tanto respiratória quanto motora, colocando esses pacientes
o mais próximo das atividades diárias, e o serviço de psicologia, incluso aí o médico psiquiatra, em alguns casos, para nos ajudar com a medicação. A gente sofre algumas barreiras para o diagnóstico, tanto que por isso que muitas vezes é necessário a gente chamar familiares e colegas para definir a presença da fadiga. Porque o paciente pode não querer nos incomodar com as suas queixas, achando que ele está sendo chato, repetitivo, receio de que a gente altere o tratamento dele por conta da sua condição física, que a gente deixe de oferecer algum tratamento que possa lhe trazer benefício. Então pode ficar tentando ocultar, tentando mostrar um bem-estar maior do que ele realmente sente. Receio de compaixão, acreditar que deve viver com fadiga porque não tem tratamento, que isso nunca vai melhorar. E também muitas vezes nós médicos podemos não questionar sobre a fadiga pelas mesmas razões, porque a gente também não sabe como auxiliar o paciente, ou porque a gente também tem medo de que com isso a gente esteja já colocando o paciente numa situação de mais depressão, se achando pior, que o seu tratamento não está evoluindo tão bem. As estratégias gerais do tratamento, então, são a conservação de energia. A gente tem que ajudar o paciente a priorizar as atividades que são mais necessárias no seu dia a dia. Aí também vem a ajuda do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta, nos ajudando a orientar esses pacientes em como realizar suas atividades diárias com o menor gasto de energia possível. E tentando poupar, aprendendo a delegar para as outras pessoas atividades que possam ser executadas por outras pessoas. Atividades de distração, como jogos, música, leitura, socialização, que vão ajudar a manter esse paciente ativo e estimular ele ao contato com outras pessoas. Eles podem requerer auxílio no banho e nas atividades cotidianas, dependendo da severidade da fadiga. Estratégias gerais que a gente pode ter no tratamento da fadiga, a primeira coisa é avaliar medicamentos que os pacientes estão usando em suas interações medicamentosas. Por exemplo, os beta-bloqueadores podem causar uma bradicardia e já com isso levar os pacientes a terem uma fadiga. O uso de opioides para controle de dor, antieméricos, antihistamínicos, que podem causar sonolência, também podem levar o paciente a se sentir mais frágil, mais debilitado. Então a gente pode avaliar a retirada ou o ajuste de dose, algumas vezes diminuindo a dosagem ou aumentando o intervalo entre as doses, esses pacientes já se sentem melhor. Avaliar as comorbidades que podem estar ocorrendo paralelas à doença, ao tumor, que muitas vezes são deixadas de lado, como ICC, como as doenças pulmonares, asma, bronquite. Muitos pacientes são tabagistas e têm sequelas pulmonares, a insuficiência renal, a insuficiência hepática, o hipotireoidismo, como eu já falei, principalmente nos pacientes que fizeram algum tipo de radioterapia em região de pescoço, sempre pode estar presente, o hipogonadismo, o tratamento dos pacientes portadores de neoplasia de próstata, muitas vezes passa pela castração química ou cirúrgica, e com o baixo nível de testosterona pode trazer sintomas de fadiga. As mulheres após uma quimioterapia podendo trazer uma menopausa precoce, ou o uso de medicamentos bloqueadores hormonais, como o tamoxifeno e os inibidores de aromatase, que são muito frequentes, também podendo trazer fogacho, distúrbios de sono para esse paciente. Insuficiência adrenal é menos frequente, mas pode ocorrer. A presença de infecção também deve ser avaliada e tratada quando presente. O tratamento da fadiga, ele passa principalmente por um tratamento não farmacológico. Então, a abordagem inicial da fadiga requer uma visão ampla e compreensão do paciente sobre seus próprios sintomas.
normalmente demanda a definição de um tratamento individualizado. Cada paciente vai ter um tratamento diferente, a gente vai ter que ver quais são as necessidades, quais são os fatores de agravo, quais são os fatores de alívio, a condição que esse paciente mora, que apoio ele tem dentro de casa, para que a gente possa traçar um tratamento e que não crie uma expectativa que a gente não vai poder atingir. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca ou que tem um DPOC grave, dificilmente vai ficar 100% livre da sua fadiga. A gente não pode prometer coisas que a gente não vai poder alcançar. Então vamos procurar lidar para melhorar a condição clínica desses pacientes. A atividade física é a recomendação mais frequente, tá? É a princípio a medida mais eficaz contra a fadiga. Então esses exercícios físicos devem ser feitos regularmente, 3, 4 vezes por dia, pode fazer todo dia se quiser, mas tem que ter atividade física. O tipo de exercício a ser realizado não é tão importante quanto o simples fato de realizar uma atividade física. Então, sempre estimular o paciente a fazer uma atividade física que ele se sente à vontade, que ele gosta, porque é claro que a gente faz com muito mais amor, com muito mais intensidade, uma atividade onde a gente se sente confortável. E permitir ao paciente a possibilidade dele escolher uma atividade que se adapte à sua rotina, né? O paciente pode se dar melhor fazendo uma hidroginástica, ou fazendo um pilates, ou dando a sua caminhada, mas o importante é mantê-lo em atividade. As terapias cognitivo-comportamentais, que são terapias de grupo, aconselhamento individual, redução de estresse através de técnicas que proporcionem relaxamento, uma terapia formal cognitivo-comportamental, educação para o manejo da fadiga, terapias de suporte podem ter também resultados bastante promissores. Eles podem nos ajudar a minimizar esses sintomas de fadiga. Terapias complementares como acupuntura, massagem terapêutica, yoga, tai chi, qigong, relaxamento muscular e técnicas de meditação podem ser usadas isoladas ou combinadas. Alguns dos nossos postos de saúde já contam com algumas dessas opções terapêuticas, o que também pode ajudar o paciente. Atividades como yoga, tai chi, que podem ser feitas em grupo, pode-se organizar grupos de pacientes para fazer no mesmo momento essa tipo de terapia e assim auxiliar um número maior de pacientes ao mesmo tempo no tratamento da fadiga. O suporte nutricional é extremamente importante, né? A correção das deficiências nutricionais podem resultar da própria falta do apetite, da anorexia, pode resultar de náusea, de vômito que está sempre presente, o paciente já não come por medo de vomitar, ou pela própria náusea não tolera a alimentação. A diarreia frequente que vai fazendo com que o paciente selecione qual é a alimentação que ele vai ter, porque ele associa alguns alimentos com a diarreia, a gente pode tentar também orientar. E o dumping, que é bastante frequente em pacientes que fazem cirurgias, principalmente para câncer de estômago, né? A redução do estômago ou a retirada completa do estômago para a retirada do tumor podem trazer sintomas bastante desagradáveis e de difícil controle para alguns pacientes. A higiene do sono. Então, vamos orientar o paciente, aquele paciente que ele está, porque eu estou cansado, então eu fico deitado o dia inteiro. Quanto mais fica deitado, mais cansado fica, mais fadiga vai ter. Então, assim, um repouso depois do almoço, pequeno descanso, ok. Mas evitar cochilar durante todo o dia, porque à noite vai ser difícil de dormir. Avaliar a ingesta de cafeína, álcool e açúcares próximos à hora do sono. Avaliar a apneia do sono, que pode permanecer até como sequela do tratamento em alguns pacientes que tiveram sua árvore respiratória alterada devido ao tratamento oncológico.
Algumas terapias medicamentosas foram testadas e mostraram algum benefício, mas o uso da terapia medicamentosa é bastante controverso e os resultados são bastante frustrantes, assim. Mas ainda dentro dos medicamentos que a gente pode usar, para os pacientes que têm muita fadiga, a gente pode usar o metilfenidato, 5 a 30 miligramas ao dia, começando com 2,5 a 5 miligramas 2 vezes ao dia e podendo chegar até 60 miligramas ao dia. É uma recomendação que a gente pode fazer para alguns pacientes que se sintam muito debilitados. Para os pacientes que têm muita sonolência, a gente pode usar o estimulante do sistema nervoso central como o modafinil, 100 miligramas 2 vezes ao dia. Não devemos passar da dose de 400 miligramas ao dia. Caso o paciente não responda, atingindo a dose máxima, vamos interromper a medicação e tentar outro tipo de terapia. As terapias medicamentosas, o ginseng, numa dose alta, 2.000 miligramas ao dia, pode melhorar os sintomas, principalmente de pacientes em tratamento ativo. Esse é um trabalho que foi apresentado no Congresso Americano de Oncologia há uns 4 anos atrás e que foi positivo, embora, para nossa tristeza, sempre num grupo pequeno de pacientes. Os pacientes também podem melhorar da fadiga com o uso de corticosteroides. Pode ser que pela deficiência de cortisol, por uma deficiência adrenal, ou simplesmente porque vai causar um estímulo tanto de apetite quanto de melhora de dor. A dose recomendada seria de dexametasona, 4 miligramas ao dia pela manhã, ou prednisona, 20 miligramas ao dia. A fadiga crônica, então, se coloca para a gente como um desafio para o futuro. Nos Estados Unidos, estima-se que agora em 2015, os Estados Unidos têm hoje uma população de 325 milhões e 125 mil habitantes, com 11 milhões de sobreviventes de câncer. Estima-se que esse número até 2022 possa chegar a 18 milhões de sobreviventes de câncer, com 1.658.000 novos casos ao ano. As nossas estatísticas no Brasil, a gente tem muito poucos dados, assim, a gente não consegue explicitar, mas a gente sabe que tem uma expectativa de um aumento grande do número de casos de câncer até 2020 e, consequentemente, graças às novas terapias, ao diagnóstico mais precoce, um número cada vez maior de sobreviventes, portanto, um número cada vez maior de pessoas com alguma sequela do tratamento dessa doença. E dos novos casos de câncer detectados, 68% devem viver pelos próximos 5 anos. Pelo menos. Então, para que a gente possa concluir, o principal fator no tratamento da fadiga crônica é o estímulo do paciente ao exercício físico. Descanso demais piora a fadiga. A anemia é a causa mais comum de fadiga reversível, sempre deve ser avaliada e sempre que possível tratada. Dentro dos exames laboratoriais, então sempre contar e pedir um hemograma, uma função tireoidiana, os eletrólitos e, dependendo da origem do tumor, a dosagem dos hormônios gonadais, né? Testosterona para os homens e o FSH e estradiol para as mulheres. Alguns pacientes com neoplasia de testículo, eles podem apresentar também um hipogonadismo, então lembrar de questionar isso daí, de fazer uma dosagem de testosterona, que esses pacientes podem fazer reposição sem nenhum problema. Também tem alguns pacientes que, devido ao tratamento concomitante, as drogas podem ser neurotóxicas e causar algum tipo de sequela, como dormência do joelho para baixo, a gente chama uma neuropatia em luvas e botas, assim, principalmente periférica, então uma dificuldade às vezes de deambular, uma dificuldade na sensibilidade de planta de pé, de palma de mão. Muitas vezes esses sintomas são reversíveis, mas em alguns pacientes esse sintoma permanece.
estimular o paciente e familiares a fazerem parte do recuperação, isso é extremamente importante. Então, a fadiga é o sintoma de maior impacto na vida diária. A fadiga relacionada ao tratamento varia de acordo com a terapia que foi recebida. E corticosteroides e psicoestimulantes podem ter algum efeito benéfico. Mas o principal efeito vai partir a partir da atividade física e da correção de sintomas que a gente possa detectar. Depois no site vão ficar os slides, eu deixei alguma bibliografia aqui para quem tiver interesse em ler. Basicamente como a gente fazer a mensuração e como fazer o tratamento desses pacientes. Obrigada. O pessoal de Benedito Novo já tinha deixado uma pergunta ali no chat pra gente. Então, pergunta: tem algum tipo de exame para detectar a fadiga? Alguma alteração? Como a gente estava falando, não tem um exame direcionado para a fadiga. Então a gente vai tentar eliminar causas que possam estar trazendo a fadiga, como a anemia, como um hipotiroidismo, um hipogonadismo, uma baixa de cortisol ou alguma alteração de eletrólitos. Bom, o Dr. Pedrinho pergunta: a depressão também dá fadiga crônica? Sim, a depressão, todos os transtornos emocionais, seja depressão, seja ansiedade, podem ajudar na piora da fadiga. Então, o reconhecimento da depressão, da ansiedade, que são bastante frequentes no paciente que teve algum tipo de tumor, porque esses pacientes, invariavelmente, eles sempre ficam com o receio da doença voltar, ou de que todos os sintomas que eles sentem podem estar relacionados à doença. É muito difícil algumas vezes a gente conseguir até descartar a possibilidade da doença ter retornado. Algumas vezes a gente tem que fazer uma série de exames para a gente ter certeza que não está deixando passar nada, e algumas vezes até para provar para o paciente que ele está bem, que ele está sem evidência de doença, e tentar dessa forma fortalecer a autoestima e a segurança dele de que o tratamento foi eficaz e que ele pode retomar uma vida normal. Benedito Novo pergunta: como as pessoas reagem, principalmente os cuidadores, quando se propõem diminuir as horas de sono, de descanso, para que seja aí diminuída a fadiga? Aí é a importância dos cuidadores estarem trabalhando em conjunto com a gente. É claro que eles vão dizer: mas o paciente está muito cansado, ele tem que ficar... Mas a gente tem que procurar estimular esse paciente, dentro da possibilidade, é claro, de sair da cama, de fazer uma caminhada, de se manter acordado, seja fazendo música, lendo, jogando, alguma atividade, para que à noite ele tenha sono. Se ele passar o dia inteiro tirando cochiladas, é claro que à noite ele não vai dormir. Aí vai vir a outra reclamação dos cuidadores, que ele não dorme à noite, que não deixa ninguém dormir. Então, é importante a família e os cuidadores trabalharem junto com a gente. Anchieta pergunta: na consulta de enfermagem pode ser solicitado exames hormonais para as mulheres que relatam sintomas de fadiga crônica, no caso? Bom, a gente tem que avaliar qual é a idade dessa paciente, qual é o tipo de tratamento que ela fez. As pacientes que já estão em idade de climatério e de menopausa provavelmente vão estar com o estradiol baixo, com o FSH alto, que é próprio do status de climatério e de menopausa. E a essas pacientes a gente tem que avaliar qual a melhor forma de melhorar a fadiga delas, através de atividade física, de leitura, porque para nem todos os pacientes a reposição hormonal vai ser indicada. Alguns pacientes que tiveram neoplasia de mama ou que têm uma história familiar muito rica de neoplasia, que tiveram tumores de endométrio ou que tiveram trombose, algumas doenças não permitem a reposição hormonal. E mesmo que a reposição hormonal seja feita, ela deve ser feita por um período limitado, porque senão ela pode trazer
mais complicações do que benefício para essas pacientes. Então, é uma paciente que sempre deve ser avaliada pelo médico para avaliar o risco e benefício de uma reposição hormonal. Florianópolis também tem pergunta. Qual o amparo junto à atenção básica pode ser oferecido aos pacientes portadores de fadiga crônica? Eu acredito que principalmente as terapias cognitivos comportamentais, né? Fazer grupos de apoio, alguns postos de saúde, eu tenho até alguns pacientes que fazem Qigong na rede pública, ter a yoga. Então, acredito que como a gente tem o foco num grupo grande de pacientes, as terapias que puderem ser feitas em grupo, a gente vai conseguir atingir um número maior de pacientes. Agora, se o seu posto de saúde tem também um acupunturista, alguma outra forma de terapia complementar que possa ser oferecida para esses pacientes, com certeza vai ser usada. Alguns hospitais, algumas clínicas grandes nos Estados Unidos, como o MD Anderson, que fica no Texas, e o Memorial Sloan Kettering, que fica em Nova York, eles já, dentro do próprio instituto, já oferecem yoga, reiki, algumas dessas terapias que para nós são chamadas de complementares, isso está se tornando o que eles chamam de oncologia integrativa, tentando oferecer para os pacientes, além da medicina tradicional, digamos, um suporte para esses sintomas decorrentes da doença e do tratamento. Dr. Pedrinho pergunta, fadiga crônica nem sempre está relacionada a pacientes com câncer? Não, qualquer paciente, se a gente for olhar a literatura, agora que eu estive fazendo essa pesquisa para preparar isso daqui, tem a fadiga crônica que pode estar relacionada às doenças neurológicas, né, a esclerose múltipla, artrite reumatoide, as doenças reumáticas, os pacientes que tenham algum problema pulmonar, doenças obstrutivas, insuficiência cardíaca, todos os pacientes que têm alguma doença mais grave, que causam limitação, podem ter sintomas de fadiga. Então a fadiga não é limitada ao câncer, mas a todas as doenças crônicas. Dr. Pedrinho que ainda citou que as costureiras têm muito esse cansaço crônico, e aí eles colocaram aqui se tem outros problemas que desenvolvem, por exemplo, a fadiga, como a fibromialgia. Isso. A fibromialgia algumas vezes é difícil de diferenciar, inclusive, o que é fibromialgia e o que é fadiga crônica, porque os sintomas são muito parecidos. Os pacientes com fibromialgia, pela dor, algumas vezes têm dificuldade de dormir, o tratamento não é muito diferente, né? Se a gente for ver, a gente tem que tirar os sintomas de dor e tem que estimular esses pacientes a fazerem algum tipo de atividade física, de alongamento, de relaxamento, para melhorar os sintomas. O pessoal já está agradecendo ali as respostas. E vem mais uma pergunta de Jardinópolis agora. A fadiga crônica pode estar relacionada também à obesidade? Digamos que a obesidade é a doença que a gente tem que combater nesse momento e que provavelmente vai ser a doença a ser mais combatida no futuro. Uma pessoa que tem um sobrepeso, ela tem uma dificuldade maior em se mobilizar, e isso pode trazer algum sintoma de fadiga. E basicamente o que eu falo para os meus pacientes e para os residentes, a gente na medicina toda não tem muita coisa para a gente inventar quando a gente quer ter uma boa saúde. Evitar álcool, evitar o fumo, praticar atividade física, manter o peso na medida ideal, são medidas básicas para que a gente tenha uma saúde melhor e uma melhor qualidade de vida. Enquanto isso, Paial tem uma pergunta. A fadiga também pode ser encontrada em crianças? Sim. Inclusive, assim, eu não citei muito criança e adolescente, porque não é a minha área de atuação, mas olhando nos guidelines do NCCN, eles têm inclusive as formas de avaliar crianças e adultos. Porque crianças e adolescentes, desculpe. Porque crianças e adolescentes também podem ter fatores de estresse que levem à fadiga. Algumas vezes a própria doença, uma criança que já tem um diabetes desde a infância, ou que teve uma neoplasia na infância,
ou qualquer outro problema de metabolismo, pacientes que têm intolerância a glúten, lactose, que têm dificuldade de absorção. Então, criança e adolescente também podem ter fadiga e também devem ser avaliados. Tá? Então, aqui respondendo, caçador. Caçador, a resposta tá? ali. Não tem nenhuma comprovação que o medicamento passe para o leite materno, mas é recomendado que se evite durante essa fase. Certo. Então, evitar durante a amamentação o uso do estimulante. Bom, Benedito Novo, acho que ali também com relação às crianças, né, adolescentes, a fadiga pode afetar na aprendizagem? Com certeza. Uma criança que não durma direito ou que tenha alguma dificuldade de concentração, fica cochilando durante a aula, sempre vai ter uma dificuldade maior em aprendizagem. Então é sempre importante que essa criança passe por uma avaliação. Se ela tem algum fator de estresse, muitas vezes fica sempre aquela taxação de preguiçoso ou de hiperativo e pode estar se deixando passar alguma outra situação. Dr. Pedrinho pergunta, quem é mais afetado, homens ou mulheres? Não tem uma estatística, né? Não tem vencedor aí. Os dois sexos podem ser afetados da mesma maneira. Bom, ali Benedito Novo, só retomando a questão ali da fadiga afetando na aprendizagem, né? Daí eles perguntam, o que pode ser feito, né? Tem algum medicamento para déficit de atenção nesse caso? Déficit de atenção, não tem muitas estratégias, né? Basicamente é o uso da Ritalina e esses pacientes podem ter algum tipo, mas as terapias de apoio, as terapias através de psicólogo, de psicopedagogo, tentando orientar essas crianças, pode trazer algum benefício. O Paial está comentando, ou não sei se é perguntando ou comentando, mas vou ler aqui, se a avaliação da fono nos casos de aprendizagem é importante, né, no caso. Bom, digamos que não é a minha área, mas acredito que sim, né? Tem algumas crianças que têm dificuldade justamente por ter dislexia ou alguma dificuldade de expressão e com isso acaba que os coleguinhas vão rir porque ele foi diferente. Então, assim, por isso a importância de um tratamento multidisciplinar, a somatório de todos os profissionais pode trazer o auxílio a todos esses pacientes.